Oi, gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é sobre como nós construímos, como foi construída historicamente a compreensão da sexualidade tal como ela acontece hoje. Esses significados que nós temos em torno da sexualidade hoje, as expectativas culturais, os modos de aprendizado, as experiências, que fatores influenciaram na construção de como nós vivemos e significamos a sexualidade hoje. Para isso, nós vamos acompanhar uma linha do tempo, pensando lá de 1900 até 2000, o que nesses 100 anos tão próximos da gente, né? Estamos em 2021, o que nesses 100 anos tão próximos da gente aconteceu, que teve influências na construção da compreensão que temos hoje da sexualidade. Bom, nós podemos marcar um primeiro ponto, que foi a publicação em 1905 dos 3 ensaios da teoria da sexualidade por Sigmund Freud. Muitas pessoas imaginam que esse movimento que Freud fez de falar sobre o sexo, falar sobre a sexualidade, foi um movimento novo, que Freud começou a falar sobre sexo numa época em que ninguém falava. Isso não é verdade. Antes da publicação dos 3 ensaios, muitas pessoas vinham falando sobre o sexo, sobre a sexualidade, sobre a função do sexo e da sexualidade na vida humana. O século XIX foi marcado por estudos sobre o sexo, que viam no sexo uma espécie de instinto, um instinto sexual. Da mesma forma que a fome, a sede, o sono são instintos biológicos ligados à sobrevivência individual, o sexo seria então ligado ao instinto de sobrevivência também, no caso da espécie, o instinto sexual voltado à procriação, voltado à sobrevivência da espécie. Então, lá no século XIX, foram feitos muitos estudos tentando descrever, categorizar, classificar as práticas sexuais que desviavam desse instinto. Afinal de contas, não são todas as práticas sexuais que levam à reprodução. Na verdade, a prática sexual que leva à reprodução é entre o homem e a mulher adulto, com a penetração do pênis na vagina. Essa era a prática sexual considerada instintiva, e então natural, e então saudável. E as outras eram consideradas desviantes. A sexologia buscava compreender esses desvios. Há inclusive um catálogo desses desvios que recebeu o nome de aberrações sexuais. Imaginem então como era um momento histórico em que desejos e práticas sexuais que não atendessem à finalidade reprodutiva eram considerados desviantes, eram considerados patológicos. Foi essas obras que Freud leu
essas obras que Freud teve acesso, os chamados sexólogos da época, sexólogos do século XIX, que tratavam a sexualidade da perspectiva do instinto sexual voltado à reprodução da espécie. Mesmo diante dessa concepção, dessas leituras, né, o Freud, pensando no início, ali 1905, corresponde ao início da psicanálise, ele estava buscando compreender a vida psíquica humana, a dinâmica do nosso psiquismo. E uma das afirmações mais escandalosas de Freud foi que não, o sexo não pode ser grudado, vinculado diretamente e exclusivamente à reprodução. Ok, há práticas sexuais para a reprodução, mas a reprodução não é a única finalidade do sexo. Então Freud vai lá e amplia o conceito. Freud propõe um conceito de sexualidade ampliado, que associa a sexualidade à busca por prazer. A importância do prazer no psiquismo humano, a importância da busca por prazer na vida humana. Então essa é um primeiro escândalo, uma primeira chacoalhada que Freud traz ao publicar os 3 ensaios. Freud vincula sexo ao prazer, constrói um conceito de sexualidade mais amplo, um conceito de sexualidade ligado a essa busca por prazer, mostrando que não dá para reduzir aos genitais. Aquela ideia do instinto era uma ideia bastante genitalizada. Agora, Freud traz a sexualidade como uma pulsão, algo que nos impulsiona, algo que nos motiva, nos movimenta, nos impele. A pulsão sexual ligada à busca por prazer. E considerando a pulsão sexual ligada à busca por prazer, não dá para reduzir aos genitais. Está no corpo todo, nas diferentes partes do corpo, experiências corporais, sensações prazerosas, excitações, formas de experimentar prazer, de buscar prazer. Da mesma forma, não vai ser lá na puberdade, com as transformações hormonais, que a sexualidade enquanto busca por prazer emerge, mas está presente desde a infância. A sexualidade é algo que está presente por toda a nossa vida. Então esse é o conceito de sexualidade proposto por Freud, um conceito de sexualidade vinculado à busca por prazer e um conceito de sexualidade que contrasta com o que era colocado até então, baseado no instinto e ligado à reprodução. Estamos falando, gente, de 1905 e eu escolho Freud para começar essa linha do tempo, até porque essa aproximação cada vez maior da compreensão da sexualidade com a busca por prazer, ali era algo muito novo, muito recente. Nós sabemos como essa ideia de sexualidade é igual à reprodução, é igual a instinto sexual, da procriação, ainda persiste de algumas formas nos argumentos e concepções de algumas pessoas. Imagina lá em 1905. Se a gente for pensar que foi na década de 60 que a comercialização da pílula anticoncepcional se difundiu, dizer que sexualidade e reprodução não são sinônimos era mesmo algo muito novo lá em 1905. Então vamos pensar, gente, na pílula. Que transformação que a pílula representou. Essa
separação entre experiências sexuais pelo prazer e experiências sexuais para reproduzir era uma separação muito dificultada na vida das mulheres. Pensando como a questão de que pode acontecer uma gestação, inclusive uma ideia do destino social das mulheres ser a maternidade, do sexo ser para a maternidade, do sexo dever ser no casamento, eram ideias muito difundidas socialmente. Existiam métodos para prevenir a ocorrência de uma gravidez não planejada antes? Existiam, mas a própria camisinha, né, existe há muito tempo. Mas a pílula é o primeiro método que depende exclusivamente da escolha, da vontade, da decisão, do controle das mulheres. Então, quando as mulheres passam a ter acesso a um método contraceptivo eficaz, passa a ser uma realidade maior para elas, que o sexo possa ser uma escolha, com o prazer como motivação, sem que essa perspectiva da possibilidade de gravidez esteja tão presente. Então, as mulheres elas podem escolher se engravidarão ou não, e escolher, caso desejem engravidar, um momento, um planejamento dessa gestação. Isso muda bastante as concepções sobre a sexualidade. Essa difusão da pílula tem muita influência em como nós compreendemos, significamos e experimentamos a sexualidade hoje. Começamos então nossa linha do tempo com duas questões. Uma de um movimento de um teórico, né, Sigmund Freud, criador da psicanálise, e outra do surgimento de um medicamento, da pílula, em que as mulheres tomando a pílula diariamente, acompanhando o ciclo menstrual mensal, podem ter uma maior autonomia em relação a se acontecerá uma gravidez e quando. Isso muda bastante aquela relação direta que era colocada entre sexualidade e reprodução e passa a haver uma intensificação dessa associação entre sexualidade e busca por prazer, inclusive na vida das mulheres, para quem essa associação era mais dificultada, né? Então, considerando aqui os nossos dois momentos primeiros, outro momento importante foi a publicação do relatório Kinsey, lá em 1948. Quem foi Alfred Kinsey? Alfred Kinsey também era sexólogo, mas enquanto lá no século XIX, ser sexólogo significava estudar os desvios sexuais, considerando que qualquer prática sexual não reprodutiva, não procriativa era considerada um desvio, Alfred Kinsey transforma a produção de conhecimentos sobre sexo, sobre as práticas sexuais, sobre as experiências sexuais. Ele transforma ao elaborar um método de pesquisa em que muitas, milhares de pessoas, homens e mulheres, foram entrevistados sobre as suas práticas sexuais. Kinsey começa a sua carreira como cientista, estudioso e pesquisador, estudando, olhem só, as práticas de acasalamento nos insetos. Práticas de acasalamento nos insetos. Como que alguém que começa lá nas práticas de acasalamento nos insetos vai revolucionar os estudos na sexualidade humana? Por um ponto importante, Kinsey defendeu o sexo como um objeto de estudo científico. Se nós podemos estudar as práticas de acasalamento de insetos,
nós podemos estudar as práticas sexuais humanas. E ele então elabora várias entrevistas, entrevista milhares de pessoas e chega num resultado que foi muito surpreendente lá em 48. Por quê? Porque ainda havia, assim como até hoje, muitas pessoas insistem, uma ideia de que a normalidade é a prática sexual penetrativa, homem-mulher, pênis-vagina, né? Essa seria a prática sexual normal. Kinsey, ao entrevistar homens e mulheres, perguntou sobre a masturbação, perguntou sobre o sexo oral, perguntou sobre o sexo anal, perguntou sobre as experiências de orgasmo das pessoas, se as mulheres já tinham tido orgasmo com outras mulheres, se os homens tinham tido orgasmo com outros homens, como eram as formas de atração. E Kinsey trouxe uma reviravolta para o que se chamava de normalidade. Porque se a gente disser assim, normalidade é aquilo que é mais comum, que é mais frequente, que é mais típico, então, gente, a normalidade está longe de ser pessoas que só fazem sexo para reproduzir. Longe, 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 longe. Kinsey mostrou que práticas que eram consideradas imorais e até mesmo crimes em alguns estados dos Estados Unidos, onde Kinsey desenvolveu o estudo, né, elas eram comuns, elas eram normais, se a gente partir dessa ideia de normal como comum, típico e frequente. A masturbação era uma prática bastante difundida, o sexo oral era uma prática bastante difundida, o sexo anal entre homens, também entre casais de homens e mulheres. Então, a atração, olha que interessante que Kinsey percebeu, né? Tem a escala Kinsey, ficou conhecida como escala Kinsey, em que as pessoas diziam sobre as experiências de atração e de satisfação sexual, se elas eram exclusivamente com homens, exclusivamente com mulheres, predominantemente com homens, predominantemente com mulheres ou ali meio a meio. O que Kinsey percebeu? Que poucas pessoas ficavam ali no exclusivamente. Poderia haver uma predominância, mas não uma exclusividade. Coisa que se pensava até então e muitas pessoas pensam, que a atração sexual e a satisfação sexual é algo exclusivo. Então, além de todos esses resultados que tiveram um impacto histórico, quando a gente pensa na importância de Kinsey para a nossa compreensão hoje da sexualidade, nós podemos destacar a compreensão do sexo como um objeto de conhecimento científico, pensar sobre a sexualidade como um campo de produção científica. E continuando, né, nessa linha, os estudos da sexologia seguiram. A sexologia agora do século XX tem uma outra finalidade, que não é dizer como as práticas deveriam acontecer segundo um instinto sexual reprodutivo, e sim como elas acontecem. Como que a gente pode cientificamente estudar como as práticas sexuais acontecem? Se Kinsey desenvolveu sua pesquisa com questionários, ele se deparava com um desafio, que é nem sempre as pessoas respondem o que de fato elas fazem. Nem sempre as pessoas respondem o que de fato elas vivem. E então, William Master e Virginia Johnson decidiram um novo método para ter o sexo como objeto de estudo e de investigação científica. Ao invés de entrevistar as pessoas e perguntar a elas sobre as suas práticas sexuais, William Master e Virginia Johnson passaram a observar
em laboratório. Observar em laboratório as práticas sexuais humanas, mulheres e homens se masturbando, mulheres e homens fazendo sexo com diferentes formas de estimulação, fazendo sexo com penetração vaginal, com penetração oral, com estimulação oral, com penetração anal, fazendo sexo de diferentes formas, com diferentes parceiros. Eles observaram em laboratório. E observando em laboratório, foram produzidos conhecimentos científicos sobre a sexualidade humana. Por exemplo, até então acreditava-se que nas mulheres era muito mais difícil o orgasmo, era muito mais difícil o prazer sexual. E o que William Master e Virginia Johnson percebem é que não, que as mulheres, por terem um órgão chamado clitóris, um órgão muito sensível, um órgão com muitas terminações nervosas, né? Quando estimulado, o clitóris não só tende a levar ao orgasmo, como há nas experiências de algumas mulheres, os orgasmos múltiplos. Então não é uma dificuldade orgânica das mulheres que elas cheguem ao orgasmo. Seria então uma limitação cultural, até pelos conhecimentos distorcidos sobre como é a sexualidade e a resposta sexual. Outra questão que investigaram, se o tamanho do pênis influenciava na parceira ou parceiro ter orgasmo ou não, e perceberam que não, né? Pensando no sexo entre homens e mulheres, a entrada do canal vaginal é a parte mais sensível, a estimulação do clitóris é muito importante. Então esses dois mitos, de que as mulheres teriam menos facilidade ou até uma grande dificuldade para o prazer sexual, e que o tamanho do pênis dos homens seria algo importante para o prazer sexual, foram alguns dos exemplos de mitos que, com os conhecimentos científicos avançando, foram caindo. Então, William Master e Virginia Johnson contribuíram para o estudo da resposta sexual, como que acontece a estimulação, a excitação, as respostas fisiológicas, né? Como muda a pupila, a cor dos lábios, ficar corada, a ereção dos mamilos, o arrepio, as respostas de lubrificação e dilatação nas mulheres, as respostas de ereção e ejaculação nos homens, passaram a ser estudadas em laboratório. Então, quando a gente olha ali um do ladinho do outro, Kinsey, William Master e a Virginia Johnson na nossa linha do tempo, a gente percebe que a sexologia teve uma grande influência na forma como nós compreendemos a sexualidade hoje, tornando a sexualidade um objeto de estudo científico, de investigação científica. E aí, pensando no início, lá quando Freud publica, são concepções de sexualidade bem diferentes. Sexualidade para Freud, ele está pensando no campo da pulsão, do desejo, da fantasia. Já os sexólogos do século XX estão pensando na resposta sexual, as questões fisiológicas, anatômicas, da excitação, da satisfação, do orgasmo. São concepções diferentes de sexualidade. O que tem em comum é que as concepções de sexualidade estão mudando. Se a gente considera que lá em 1998 passou a ser comercializado o Viagra, que é um nome conhecido, um exemplo de medicamento para disfunção erétil, a gente percebe como esses estudos, olhando a resposta sexual, pensando a sexualidade de um ponto de vista fisiológico, num processo de medicalização, de produção de conhecimento médico sobre o corpo, essa também é uma mudança que acontece no século XX para o XXI, né? A aproximação cada vez maior, se antes sexo e sexualidade
eram considerados temas morais, da filosofia moral, da teologia, das religiões, das concepções religiosas, ou do direito, né, o que era considerado crime ou não. A partir do século XX e com o século XXI, o que a gente percebe? Cada vez mais sexo e sexualidade passam a ser vistos como temas da medicina, do conhecimento médico. Ah, então é isso, Marcela, tem uma concepção psicanalítica sobre a sexualidade e uma concepção médica sobre a sexualidade. Lá na pontinha tá Freud, e aí a gente tem os conhecimentos da medicina, da sexologia. São esses os conhecimentos? Não, são muito mais, são múltiplas as concepções sobre sexualidade. Não necessariamente elas coincidem entre si, mas o que a gente está buscando aqui não é o ponto em que elas coincidem, mas o fato de que juntas elas significam transformações que foram acontecendo historicamente em como o sexo é compreendido, vivido e significado. Nós podemos dar como exemplo, então, Wilhelm Reich, quando ele publica A Função do Orgasmo, em 1927. Reich se considerava psicanalista, seguindo as ideias de Freud, vendo a sexualidade como busca por prazer. E Reich também se afiliou, na época, ao Partido Comunista, tendo afinidade, tendo identificação com as ideias marxistas. Reich defendia que a sexualidade era política. Reich defendia que a repressão da sexualidade, a repressão do prazer sexual, tinha uma finalidade de produzir submissão, subordinação, exploração. Que as pessoas não vivessem o potencial dos corpos para o prazer, um potencial que Reich considerava da natureza, considerava natural. Essa repressão social servia à exploração, servia à luta de classes. Então Reich partia de ideias da psicanálise, da importância da busca por prazer nas nossas vidas, e partia da análise marxista sobre as lutas de classe para afirmar que a sexualidade era um lugar de dominação, de poder, e que a repressão sexual produzia corpos submissos que tinham dificuldade tanto de experiências prazerosas quanto de experiências revolucionárias. Que para uma transformação na ordem social acontecer, seria importante uma revolução sexual. Reich defende uma revolução sexual e via no orgasmo, na potência orgástica, uma força natural em nós para o prazer. É importante destacar que é bem diferente a concepção do Reich da concepção do Freud. O Freud mesmo não fala sobre orgasmo em sua obra. Ele está falando da pulsão, do desejo, da fantasia, do inconsciente. Reich traz bastante essa questão do sexo como satisfação sexual, resposta orgástica. E também entre os marxistas, Reich foi bastante incompreendido. Mas por que ele fica aqui como uma figura tão importante na nossa linha do tempo? Por ter defendido a sexualidade como subversiva, como revolucionária, como política. Então nós temos aqui, até o momento da nossa linha do tempo, Freud trazendo a concepção psicanalítica, a visão da sexologia e da medicina e a visão da sexualidade como política. Vamos pensar então nas influências dessa concepção. Lá em maio de 68, na França, aconteceram revoltas estudantis, mobilizações estudantis.
Essas mobilizações estudantis, elas questionavam a autoridade, questionavam o poder e a dominação e queriam relações mais igualitárias, derrubar hierarquias, derrubar engessamentos do autoritarismo, né? Maio de 68 ficou conhecido com lemas como "é proibido proibir", "o prazer sem entraves", que é o que está escrito aqui nesse muro que eu trouxe como imagem. E sabe como começa maio de 68? Em uma faculdade do interior da França, haveria uma palestra sobre Reich. Mas a reitoria dessa faculdade proibiu, dizendo que não era um conteúdo adequado para uma faculdade. Falar de orgasmo, falar de sexo, falar do sexo como algo revolucionário. Então começaram reuniões e mobilizações para contestar essa visão, porque afinal de contas o prazer sim era um tema de estudo, o prazer sim era um tema político. Então, maio de 68 é um exemplo de movimento social e político nas revoltas estudantis, em que o sexo é defendido como um tema político. O prazer é defendido como um tema político. Essa ideia de sexualidade e política, ela é importante para muitos movimentos sociais que surgem então, como o movimento feminista, né, que surgem então, já havia, mas que crescem, que se expandem aqui no século XX. O movimento feminista, o movimento pelos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que nós vamos chamar de movimento LGBT, e outros movimentos políticos que colocam as questões do corpo, dos desejos, dos relacionamentos, da sexualidade como reivindicações, como mobilizações políticas. Então vamos lá, estamos falando de maio de 68 como um exemplo. Um outro exemplo é a revolta de Stonewall. Qual foi a revolta de Stonewall? Um bar em São Francisco, frequentados por pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis, era frequentado e era considerado, como que eu posso dizer, clandestino. Era considerado algo, o que no Brasil a gente chama de gueto. E aí teve uma forte repressão policial em Stonewall, lá em 69. Veio a polícia, fez uma batida, falando que era por causa do comércio de bebidas, dando algum motivo assim, quis fechar o bar. Mas ao invés de ser mais uma batida policial fechando um bar, o que as pessoas do bar Stonewall decidiram? Não, a gente não vai se calar. Nós não vamos ter vergonha de sermos gays, nós não vamos ter vergonha de sermos travestis, nós não vamos ter vergonha de sermos bi. Nós temos orgulho. E é aí que surge o que em 69 foi chamado de movimento do orgulho gay. Então lá em 69, olha mais uma vez a sexualidade, o desejo sexual, o prazer sexual como políticos. No movimento LGBT é mais um exemplo. Assim, muitas reivindicações e mobilizações se seguiram, a ponto de, em 74, a Associação Internacional de Psiquiatria, a Associação Americana de Psiquiatria, em seguida a Organização Mundial da Saúde, depois, né, primeiro foi a Associação Americana de Psiquiatria, falaram não, né, a homossexualidade não é uma doença. Como que vocês imaginam que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença? Com estudos, com análises científicas, com investigações psicológicas e psiquiátricas? Não, por incrível que pareça, foi com uma votação. Os critérios para ser considerado doenças eram tão frágeis, tão arbitrários, e começou a haver mobilização política para dizer não, essa forma de desejar, de viver os desejos, os afetos, os relacionamentos é saudável, não há nada de doença aqui. E foi então a partir da organização dos movimentos sociais que essa concepção, que era derivada lá do século XIX, como nós vimos com a ideia de que sexualidade seria um instinto procriativo,
Não, as diferentes formas de viver a sexualidade associada à busca por prazer, associada às diversas experiências das pessoas, são saudáveis. Então ocorre essa transformação em que a homossexualidade deixa de ser considerada uma doença. Vocês percebem como as diferentes concepções que nós estamos vendo, elas se imbricam? A sexualidade como política transforma a visão médica da sexualidade. Então é bastante importante a gente conhecer essas diferentes influências. Na década de 60, cresce também no movimento feminista a compreensão de que sim, lutar por direitos é lutar pelo voto. Lutar por direitos é lutar por condições de ter acesso aos estudos. Lutar por direitos é lutar por igualdade nas condições de trabalho. Lutar por direitos é lutar por representatividade política. Essas questões que eram consideradas públicas. Mas ainda havia uma ideia de que falar de política então era falar do voto, da eleição, do trabalho, do estudo. Mas que o que acontecia em casa, aí não. Aí dependia de cada família, dependia de cada lar. Sabe aquela ideia? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Roupa suja se lava em casa? Até que na década de 60, na chamada segunda onda do feminismo, foi dito assim, nananina não, o pessoal é político. Falar sobre política também é lutar contra a violência. Falar sobre política é também lutar por condições de igualdade nos relacionamentos. Falar sobre política é também falar dos direitos em relação ao corpo, à informação do corpo, à autonomia com o próprio corpo. Falar de política também é falar de sexualidade. Então a gente percebe com os movimentos sociais, o movimento social estudantil, o movimento social homossexual, que hoje nós chamamos de LGBT+, o movimento o movimento social feminista contribuem nessa compreensão da sexualidade como política. O movimento feminista de segunda onda foi bastante influenciado por uma publicação que marca a compreensão sobre o que é ser mulher. Essa publicação é o livro da filósofa existencialista Simone de Beauvoir, lá em 49. Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir afirma, não se nasce mulher, torna-se. E lá, ao estudar como são as experiências das mulheres, ao estudar como as condições das mulheres de fazer suas escolhas, viver suas histórias, buscar sua liberdade, eram condições muito diferentes dos homens, que as mulheres eram colocadas num lugar secundário, como falar sobre o humano nós nos referimos a homens e as mulheres ali num segundo plano. Simone de Beauvoir também aborda de uma forma que na época gerou bastante impacto, bastante escândalo, também aborda as experiências sexuais das mulheres. As mulheres como sujeitos de desejo e como esses desejos são silenciados e são invisibilizados nos aprendizados das mulheres ao longo da vida. Então nós temos aqui, nessa parte da nossa linha do tempo, fatos que foram bem importantes para a compreensão da sexualidade como política. Aqui, com a publicação da História da Sexualidade de Michel Foucault, vem um novo conceito de sexualidade. Um conceito de sexualidade que nós vamos comentar um pouco mais ao longo dessa nossa aula, um conceito de sexualidade como histórica. Um conceito de sexualidade como um dispositivo histórico. Então, pensando em tudo que a gente está considerando na nossa linha do tempo, Foucault traz uma outra visão para como a sexualidade era compreendida e estudada até então. Foucault defende a sexualidade como um dispositivo histórico. E nós temos, na década de 80, mais uma questão, que infelizmente teve bastante impacto
bastante transformações em como vinha acontecendo essa gradativa associação da sexualidade com o prazer, tanto cientificamente quanto politicamente, quando na década de 80 surge a epidemia da AIDS. E com a epidemia da AIDS foram muitas mortes, muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas se infectaram, muitos preconceitos atravessaram o início. Quando as infecções começaram a crescer, a AIDS chegou a ser chamada de peste gay. E aí havia toda uma discriminação, como se apenas homens homossexuais pegassem AIDS, ou então outros grupos marginalizados e estigmatizados como as prostitutas, uma ideia da AIDS até mesmo como um castigo, uma série de discursos não científicos diante da epidemia. Hoje que nós estamos vivendo uma pandemia, a gente percebe como a força dos discursos não científicos pode ser destrutiva. E então, a partir da epidemia da AIDS, passaram a ter muitos esforços de levar informação, levar conhecimento, promover educação relacionada às questões da sexualidade. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre a educação sexual hoje, a importância de processos educativos sobre a sexualidade tem influência do quão destrutiva foram as concepções em torno da AIDS, o quanto as pessoas sofreram pela doença, pela discriminação, o quanto a questão da informação, da prevenção pelo uso do preservativo, que pode ser associado à saúde, ao cuidado, é atrapalhada quando a gente tem visões distorcidas e preconceitos. Então a epidemia da AIDS traz a questão do quanto é importante o conhecimento científico, a informação, a educação e a luta contra os preconceitos. Então aqui eu juntei o que a gente discutiu na nossa linha do tempo até aqui. A gente tem diferentes fatores que participaram, que influenciaram na compreensão que nós temos sobre a sexualidade hoje, Obras que foram publicadas, como Os 3 Ensaios de Freud, O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, História da Sexualidade de Michel Foucault, os estudos da sexologia, a comercialização da pílula, a comercialização de medicamentos para disfunção erétil, os movimentos sociais e políticos importantíssimos para a noção da sexualidade como vinculada a direitos, como nós temos hoje, os impactos da epidemia da AIDS, a despatologização da homossexualidade, a luta contra preconceitos, a luta contra a violência, a luta pela igualdade. Então nós vemos aqui como a sexualidade, a linha do tempo nos mostra que vai sendo cada vez mais associada à saúde, cada vez mais associada aos direitos, cada vez mais associada aos cuidados, à informação, à educação, cada vez mais associada ao prazer. Assim, nós vemos alguns fatores, tem bem mais, mas eu escolhi esses como representativos, alguns fatores históricos que participam na compreensão que temos sobre a sexualidade hoje. Ok?